Bom dia, como é que estão? Todos bem? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre terceiro Nefe, capítulo 11, no livro de Mórmon. Gostaria de perguntar se cada um já fez sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho a ler terceiro Nefe 11, dessa forma, com a oração, com a leitura das Escrituras, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Esse capítulo, terceiro Nefe 11, ele relata sobre o aparecimento de Jesus Cristo entre os nefitas, ou seja, aqui na América, no continente americano. Tá? Eu estava pensando ontem sobre esse assunto, que o Pai Celestial, né, e Jesus Cristo, eles sabem onde as pessoas estão. Então, independentemente de onde elas estiverem, o Pai Celestial vai visitá-las, tá? Que Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada um de nós individualmente, Ele sabe onde nós estamos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos, tá certo? E também outra coisa que eu aprendi com esse capítulo é que é para que nós estejamos preparados para o reencontro com Ele, tá certo? Então, eu tentei escolher as coisas mais importantes desse capítulo, mas é bem complicado, porque não tem coisas mais importantes. Todo ele é importante, né? Mas algumas coisas que me chamaram mais atenção, tá? Nesse capítulo. Nos versículos 6 a 10 diz o seguinte: Eis que na terceira vez compreenderam a voz que ouviram, e ela lhes dizia. Tá? Então, no capítulo anterior, né, tinha se dissipado aquela fumaça e tinha limpado o tempo, assim, né, o céu. Eles começaram a ver todas as coisas, eles começaram a ver com mais clareza todas as coisas que tinham acontecido, aqueles fenômenos todos, né. E daí Salvador começou a falar com eles, né? Falou uma vez, não compreenderam, falou duas vezes, não compreenderam. E na terceira vez eles compreenderam e começaram a olhar para o ponto de onde vinha a voz. Então a voz dizia o seguinte, no 7: Eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei meu nome. Ouvi-o. E aconteceu que, ao entenderem, voltaram outra vez os olhos para o céu, e eis que viram um homem descendo do céu, e ele estava vestido com uma túnica branca. E ele desceu e colocou-se no meio deles, e os olhos de toda a multidão estavam voltados para ele, e não se atreviam a abrir a boca, nem sequer uns para os outros, e não sabiam o que aquilo significava, porque supunham que era um anjo que lhes aparecera. E aconteceu que ele estendeu a mão e falou ao povo, dizendo: Eis que eu sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Tá? Então ele se apresentou, ele falou quem ele era, e ele falou algo interessante, né? Cuja vinda do mundo foi testificada pelos profetas. Tá? Então, quão abençoados são aqueles que acreditam antes de vê-lo, aqueles que exercem fé nos profetas. Tá? Achei bem interessante essa parte.
E no 12, toda a multidão caiu por terra porque se lembraram de que havia sido profetizado que entre eles que Cristo lhes apareceria depois de sua ascensão ao céu. E no versículo 15, então ele foi dizendo, né? O Salvador foi falando com eles e falou que eram para eles se aproximar, tocar nele, observar as marcas de sua crucificação, né? E eles fizeram isso um por um, até que todos viram com os próprios olhos, apalparam com as mãos e souberam com toda certeza que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram que haveria de vir. Então todos tocaram no Salvador Jesus Cristo, todos viram que era realmente ele. Então ele falou com Nefe, pediu para Nefe se aproximar. Nefe se aproximou, se ajoelhou, beijou os pés. E o Salvador pediu para Nefe levantar. Então eu fiquei pensando assim, se nós formos na frente de Jesus Cristo, nós vamos poder levantar e ficar na frente dele. Que nós possamos pensar nisso. O que eu preciso fazer para estar em condições de chegar na frente do Salvador e ele poder dizer para mim: levanta, que eu quero falar contigo. E o Senhor ordenou-lhe que se levantasse, e ele levantou-se e pôs-se diante dele. E disse-lhe o Senhor: dou-te poder para batizar este povo quando eu tiver novamente subido ao céu. Tá? Então o Salvador, já uma das primeiras coisas que ele falou foi que ele iria subir ao céu de novo, ele não ia ficar para sempre ali no meio. Então ele já ordenou alguém para fazer esse trabalho. E além de Nefe, novamente o Senhor chamou outros e disse-lhes a mesma coisa e deu-lhes poder para batizar. E disse-lhes: desta maneira batizareis, e não haverá disputas entre vós. Tá, então daí ele ensinou a maneira como deveria ser batizado nas águas e proferindo aquelas palavras. Daí no 28 e 29 diz o seguinte: e segundo o que vos ordenei, assim batizareis, e não haverá disputas entre vós, como até agora tem havido. Nem haverá disputas entre vós sobre os pontos de minha doutrina, como até agora tem havido. Pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Tá? Então eu fiquei pensando sobre essas palavras, né, que o Salvador proferiu ali no meio do povo, né? A primeira coisa, ele se apresentou, né? Ele falou quem ele era, né? Ele convidou as pessoas a virem, a tocarem. Então ele não é um ser intocável. Tá? A primeira coisa que ele mostrou aqui. E mostrou humildade, né? Porque ele poderia, né? Ele continuaria rei, né? E ele continuaria nosso rei, nosso salvador, né? Ele já tinha feito o sacrifício expiatório, ele já era ressurreto, né? Quando apareceu ali. Então ele não precisava fazer isso, né? Mas foi o que ele fez. Tá? Foi o que ele fez. Ele desceu no meio das pessoas novamente, depois de ressuscitado, né? E se deixou tocar e se aproximar pelas pessoas. Tá? E ele já deu o trabalho, né? Então, que bênção
que é poder servir ao Salvador. Ele já chegou e já deu trabalho, né? Eu não vou ficar o tempo todo aqui no meio de vocês. Isso eu estou falando com as minhas palavras, de acordo com o que eu entendi. Ele nos ensinou que ele ensinou ali ao povo nefita que ele não ficaria. Então ele colocou alguém para ficar batizando ali no lugar dele, né? Tá? Várias pessoas ele ordenou, chamou. E ele ordenou para que não houvesse disputas entre eles, e quem tivesse o espírito de contenda, espírito de discórdia, não é meu. Quem tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens. Tá? Então, quando tem discórdia, não é dele, mas é do diabo. Tá? Então ele falou que não seria em função da vinda dele, né, da primeira vinda dele na Terra, que que o mal seria retirado da Terra, o mal iria permanecer na Terra, tá? Mas as pessoas elas deveriam desenvolver o seu discernimento. Tá? E no 33 ao 35 diz o seguinte: os que crerem em mim e forem batizados, esses serão salvos, e eles são os que herdarão o reino de Deus. E os que não crerem em mim e não forem batizados, serão condenados. Em verdade vos digo, que esta é minha doutrina, e dela vos dou testemunho vindo do Pai. E todo aquele que crê em mim, crê também no Pai. E a ele o Pai dará testemunho de mim, pois visitá-lo-á com fogo e com o Espírito Santo. E assim o Pai dará testemunho de mim, e o Espírito Santo dará testemunho do Pai e de mim, pois o Pai, eu e o Espírito Santo somos um. Tá? Então e no 39 ele repete para dar mais ênfase. Em verdade vos digo que esta é minha doutrina, e os que edificam sobre isto, edificam sobre minha rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Tá? Então, existem algumas doutrinas por aí que de modo equivocado dizem que não existe mal na Terra. O próprio Salvador, ele falou: espírito de discórdia vai permanecer. O pai da discórdia leva a cólera ao coração dos homens. Tá? Então, mesmo com a vinda dele e depois de sua ascensão, o mal permaneceria na Terra, e as pessoas elas deveriam ser batizadas, tá? Ser batizadas e serão salvos, tá? Os que crerem em mim e forem batizados serão salvos, e os que não crerem em mim e não forem batizados serão condenados. Então quer dizer que existe o bem e o mal, e nós precisamos desenvolver o livre-arbítrio, o discernimento, tá? O discernimento para escolher o bem, tá? Para escolher o bem. Existe o mal, nós podemos escolher o mal, mas nós seremos condenados se nós escolhermos o mal, caso nós escolhermos o mal. E se nós escolhermos o bem, se formos batizados, seremos salvos e herdaremos o reino de Deus, tá? Isso é uma promessa. E toda promessa que for feita pelo Salvador e for dita a nós através de seus servos, os profetas, será cumprida. Vai ser cumprida. É verdadeira. Tá? Então, por isso que nós precisamos dar atenção e melhorar a nossa atenção
aos profetas. Tá? Então são essas coisas que o Salvador falou. Então, basicamente, ele se apresentou, ele mostrou quem ele era, as pessoas viram e testificaram sobre isso, e ele já começou, né, dando um serviço, né, para a NEF, para os outros que foram chamados, né, o trabalho de batizar pessoas, de pregar o Evangelho e batizar pessoas. Esse foi o trabalho, o serviço que o próprio Salvador já falou, já deu. Tá? Então, muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou para, quando eu for para frente do Salvador, eu vou descansar. Tá? Então, claro, né, que a pessoa ela vai descansar das suas doenças, do cansaço físico que tem aqui na Terra, da fome, da sede, do frio, do calor, tá? Dessas tribulações que nós temos aqui na Terra. Nesse ponto, sim. Mas a questão de descansar, ficar sentado lá num trono lá e sendo servido, ela não é verdadeira, né? Tá? Então, quando nós estivermos na frente do Salvador, Ele vai nos dar serviço para fazer. E nós vamos ficar muito felizes se nós formos justos, né, aqui na terra, se nós guardarmos os mandamentos, se nós dermos atenção ao que os profetas estão dizendo para nós, tá? Nós vamos ser justos e nós vamos poder ficar de pé na frente do Salvador, assim como Nefe conseguiu ficar. Tá? E nós vamos receber um serviço dele. Ele vai nos dizer, ó, você vai fazer isso. Tá certo? Então existem muitas coisas nesse capítulo, por isso que eu aconselho cada um a ler esse capítulo e ponderar e orar sobre ele e ver quais dessas coisas pode aplicar em sua vida. Certo? Então, essas breves ponderações sobre o terceiro NEF 11, compartilhe com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia para todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Aconselho novamente cada um ler, ponderar, orar e colocar em prática o que o Espírito lhes disser. Certo? Muito obrigado pela paciência e nos encontramos então amanhã, 6h19, certo? Muito obrigado, bom dia.